Fala galera, o vídeo de hoje foi um vídeo bastante pedido, na verdade, mostrando os sons aqui do pedalboard. Para esse vídeo eu estou usando a minha Strato, tá? Uma Squier by Fender HSS. O sinal da minha guitarra está entrando aqui no Talent Octave, que é novidade, chegou recentemente, da Irin. Depois vem para o Pure Sky, da Kaline. Depois vem para o Meet of Tones, da Furman. E termina na minha Black Box, questão de efeitos e coisa e tal, que é onde é o cérebro do pedalboard, onde eu uso meus IRs, modulação, delay e reverb. A Chocolate controla a Black Box. E depois dela, ela vem para esse pedal aqui que perguntaram bastante o que é um ABY. Então, a única funcionalidade no que eu tenho usado ele é para duplicar o meu sinal mono, tá? Existem lugares onde da mesa já vem dois cabos para a guitarra, inclusive na minha igreja é assim. E aí já vem splitado, né? Um pro lado esquerdo, outro pro lado direito. Então, para evitar de precisar mexer na mesa toda vez que eu for tocar, eu prefiro usar esse pedal para duplicar o meu sinal mono e não precisar mexer em nada. Meu sinal já vai pronto. E basicamente é dessa forma a minha cadeia de sinal. Aqui do lado direito a gente tem o meu porta-paletas, nada fora do comum. Embaixo dele, essa luzinha azul que vocês podem estar vendo aí, é a minha fonte, tá? Que é o que alimenta todos os pedais. Esse cabinho que vocês estão vendo aqui, eu coloquei hoje para ficar mais fácil para colocar fone para estudar, tá? Porque é bem apertado aqui, então eu preferi colocar um cabinho desse para ficar mais fácil. Eu ainda vou prender ele direitinho. Vamos agora aos sons desse pedalboard, tá? O primeiro som que eu utilizo é a captura do hub, um AC30 com menos reverb, e o delay dele é numa figura mais dotted, que eu uso para tocar um Somos 1, por exemplo, mas eu vou mostrar primeiro o som dele sem reverb. Sem reverb não, desculpa, sem delay. Esse é o som mais limpo que eu utilizo, tá? E aí, se eu quiser limpar um pouco mais, eu toco com menos força. Tô usando o captador da Ponte para esse timbre específico. 90% dos sons que eu vou usar vai ser com essa mesma captura, mudando apenas a quantidade de reverb ou o tipo da modulação. Aqui nesse timbre, o delay ele vai vir na cocheia pontuada, como eu falei. Basicamente, esse é o som do meu delay nesse preset específico. E eu também tenho aqui na Chocolate, sempre nesse último footing aqui, é para ligar e desligar minha modulação, que nesse caso ele vai ligar e desligar um trêmulo. Sem o trêmulo e agora com o trêmulo. Beleza? E vamos agora para o som que eu mais utilizo, que é justamente o número 6, o preset número 6 que eu uso aqui. E o som dele é basicamente a mesma coisa de questão de IR, mas com mais reverb. E o delay sempre ligado. Esse é o som que eu mais utilizo, beleza? E aí eu vou variando o ganho com os meus pedais de overdrive. Esse geralmente fica ligado o tempo todo. E aí, quando chega numa parte mais alta da música, eu ligo o Meet of Tones para me dar mais corpo e mais drive. Beleza? E o segundo canal aqui do Meet of Tones eu uso só quando eu vou fazer solos mesmo.
Beleza? Esse é o som que eu mais utilizo. A modulação dele também é um trêmulo, na mesma pegada do outro lá. Beleza? Mesma coisa. E aí, nesse som específico, eu vou ter as variações dele mudando as modulações. Tá? Eu vou ter aqui ele com um chorus. Só que fica bem melhor com menos drive, né? E tenho ele também com um vibrato, que eu uso pra, por exemplo, tocar músicas como É Ele. Galera, eu vou fazer um corte rápido aqui que eu não percebi, mas o meu vibrato estava desconfigurado aqui. E aí acabou não saindo o som do vibrato, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu tenho utilizado esse vibrato. Basicamente esse é o meu som de vibrato. E agora sem ele. Beleza? E para encerrar assim os timbres que eu tenho utilizado com o hub, tá? Eu tenho um só para swell, que eu uso justamente para fazer clima, né? Beleza? Esses são os sons que eu tenho utilizado. E agora eu vou mostrar rapidinho pra vocês ele com o Irim ligado, eu vou fazendo introduções de músicas que precisam de um oitavador, como por exemplo Colossenses. Que eu também posso usar pra fazer solos, por exemplo, como o de Morada, né? É tudo sobre você. Eita. Esses são os sons que eu estou utilizando com o AC30. E eu tenho um som aqui que é com o Fender, né? Que eu montei aqui, que é muito específico e quase nunca vou usar. E para usar ele também eu vou precisar trocar aqui o captador para o captador do meio, que é justamente para fazer umas paradas mais groovadas. Basicamente esse é o som, tá com um reverbzinho Spring, né, ligado. E se eu precisar de mais ganho, aí eu posso jogar pra ponte. Já muda bastante o som e também posso adicionar drive se eu quiser. Beleza? Com o do meio mesma coisa, agora com o drive ligado, ó. Vem uma gordurinha a mais, né? E se eu precisar para fazer riff, eu posso ligar o segundo estágio para fazer o
Já vem bem quente, né? Beleza? E pra solo, mesma coisa. Mas é muito específico e eu não costumo usar essa captura do Fender, tá? É só pra uma questão de precisar ter, porque realmente o que eu mais utilizo são justamente aqueles outros sons. Basicamente esse é o som do pedalboard. É... Eu estou bem satisfeito, na verdade, com o som que eu estou tirando dele, porque são pedais custo-benefício, né? Por exemplo, desse oitavador eu não posso exigir que o som dele venha de um POG, de um pedal que custa entre 80 a 100 reais na data de hoje. Então é um pedal bem custo-benefício. Mas eu estou bem satisfeito e espero que tenha tirado a dúvida de todos aí. Basicamente esse é o pedalboard que eu estou usando e que eu tive agora o último update, né? Aqui em 2025, que foi justamente o oitavador. É isso, um abraço a todos, valeu!